E aí pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar para vocês sobre as relações trigonométricas num triângulo qualquer, né? Então, mais especificamente, eu vou estar falando para vocês sobre a lei de seno e cosseno, né? Então, primeiro apresentar para vocês, né, a lei do seno e cosseno, né? A lei do cosseno, ele diz, né, que quando tem um lado A, né, eu vou pegar como exemplo o lado A, quero saber esse valor desse lado A, que é o lado BC, e é me dado dois lados, né? O lado B e o lado C, e um ângulo oposto a esse lado A, então utiliza essa relação: A ao quadrado é igual a B ao quadrado menos duas vezes o B vezes C, vezes o cosseno do ângulo A. Então, para mim obter, né? Para mim obter esse lado, para mim obter esse lado aqui, então é necessário que eu tenha, né? Esse lado B, esse lado B, esse lado C e o ângulo correspondente a isso aqui. Mesma coisa acontece, que se eu quero obter esse lado B, né, ao quadrado, obter esse lado B, eu tenho que ter me dado os lados A e C, né, e o ângulo oposto a esse lado B, que no caso aqui seria esse ângulo B aqui. Mesma coisa acontece aqui. Então essas três relações, né, elas são equivalentes, né? Então se eu quero obter esse lado A, b ao quadrado mais c ao quadrado menos duas vezes o b vezes c vezes o cosseno desse ângulo. Mesma coisa acontece com esse outro lado aqui. Então essa é a lei, né, que nós chamamos lei do cosseno, né? Então eu vou mostrar um exemplo, né, uma aplicação direta da lei do cosseno para vocês aqui. Então o que foi me dado aqui? Foi me dado dois lados, né, vou chamar de lado A, o lado P e R, o lado Q e R, e eu quero encontrar o lado PQ, né? E foi me dado o ângulo, né, oposto a esse lado PQ, né, que é essa medida R, o ângulo de 70 graus. Então, vou utilizar a lei do cosseno. Então, ó, R ao quadrado, que é esse lado aqui tudinho, é igual a esses dois lados aqui, 110 ao quadrado, né, mais o outro 100 ao quadrado, menos duas vezes, né, o 110 vezes o 100 ao quadrado vezes o cosseno de 70 graus, que é o ângulo que está oposto aqui, que no caso é 70 graus. E aí, então R ao quadrado vai ser igual. Aqui, 11 ao quadrado a gente vai ter 121, né? Então aqui, 12.100, né? Mais 10.000, né? Esse valor aqui, menos duas vezes esse valor, né? Multiplicando esses dois valores, esses dois, e vezes o cosseno, eu vou obter 2 vezes 200, 110, vezes 100, né? E aí eu obter o resultado. Deixa eu fazer aqui o produto para vocês. Afinal de conta que vai obter, a gente vai ter nesse resultado, né, desse produto, desses dois números. Então seria 2 vezes 100, vezes 110 e vezes 100, que equivale a 22.000, né? Equivale a 22.000 vezes o cosseno desse ângulo aqui, que no caso é 0,342. Então eu vou obter aqui, eu tenho aqui 12.100 mais 10.100, eu vou ter 22.100, né? 22.100 menos, né, o produto de 22.000 vezes 300, 0,342, né? 0,342. Então isso vai dar igual a 7.524. 7.524. Então R ao quadrado será 22.100, né? Menos 7.500, né? E 24. Então isso é igual a 14.000, R igual a 14.576. Então aí eu só tiro a raiz de 14.576, aí eu obtenho esse valor. Então a raiz de 14.576, né,
ela equivale a aproximadamente 120, né? Aproximadamente 120,7, né? 120,7 metros. Então, esse seria o valor dessa medida aqui, né? A distância entre P e Q. Então, aqui é uma aplicação da lei do cosseno. Então, ó, o lado desconhecido ao quadrado, né? É igual ao produto, né? A soma, né? Dos quadrados dos dois outros lados, 110 mais 100 ao quadrado, né? Menos duas vezes o 110 vezes o 100, vezes o cosseno desse ângulo aqui. Então a gente consegue resolver esse exercício de maneira bem tranquila aplicando a lei do cosseno. Outra lei aqui do cosseno também mesma coisa, né? Lembrando, eu vou colocar aqui como só para reescrever, ó, a lei do cosseno é, vou colocar aqui como b ao quadrado mais c ao quadrado menos duas vezes o b e o c vezes o cosseno do ângulo A. Então aqui, mesma coisa eu vou utilizar aqui, que tanto faz ser A, B, então ó, eu vou chamar aqui de D, esse lado A aqui, eu vou chamar de D ao quadrado, é igual a 4 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, menos 2 vezes 4 vezes 8 vezes o cosseno de 120, né? E aí eu vou vezes o cosseno de 120. Então d ao quadrado vai ser igual a 16 mais 64 menos 2 vezes 4 dá 8. 8 vezes 8 dá 64 vezes o cosseno de 120 que vale menos meio, né? Quer dizer, menos 0,5. Então aqui vou ter 80, né? 80 mais 64 vezes meio vai dar 32, né? Negativo com negativo dá positivo, mais 32. Então d ao quadrado, né? Esse d ao quadrado é igual a 112, né? Então aqui eu vou ter 112. Aí só basta eu tirar essa raiz, né? De 112 e aí eu obtenho o valor do meu D. Então, igual a raiz de 112. Né? Somando aqui, né? Vai dar. Eu vou obter esse valor aproximadamente. Tá? Então, é uma das maneiras que eu consigo obter é, essa, essa, esse valor aqui do meu D. Tirando a raiz de 112, ela dá aproximadamente. Né? A raiz de 112 dá aproximadamente. Deixa eu ver aqui, raiz de 100 dá 10,6, né? Aproximadamente D é igual a 10,6, ok? Então obtenho esse valor também de maneira bem tranquila para mim achar esse valor aí sem muita preocupação, tá? O grande segredo aqui, né, é saber quanto que vale o cosseno 120 que vale menos meio, né? Então, obtendo esses valores aqui, eu consigo achar com tranquilidade esse valor. Aí, outra maneira, outro exemplo de aplicando a lei do cosseno, né? Eu tenho aqui que x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado menos 2 vezes o 3 vezes o 4 vezes o cosseno de 50 graus. Né? Então aqui eu tenho x ao quadrado vai ser igual a 9 mais 16, né? 2 vezes 3 dá 6, menos 24 vezes o cosseno de 50 graus. Aí eu tenho que achar o valor do cosseno de 50 graus, né? O, aproximadamente, não foi dado aqui pra gente, mas o cosseno de 50 graus, ele vale, né, cosseno de 50 graus, ele vale 0,64, então, multiplicando isso aqui por 0,64, eu vou ter 25, né, menos 24 vezes 0,64 é aproximadamente 15,4, né? 15,4, 15 aproximadamente. E aí eu tenho 25 menos, né? 15,4, né, que vai dar aproximadamente 9,6, né? X ao quadrado vai ser igual a 9, igual a 9,6. X ao quadrado é igual a 9,6. E aí, basta eu tirar essa raiz, né?
dessa 9,6 eu obtenho, né? Então, x ao quadrado é aproximadamente, né, raiz quadrada de 9,6, né? Que é aproximadamente 3, né? X quadrado aproximadamente dá igual a 3. Nesse caso aqui ele não tem, não é a alternativa que, não, que é a alternativa A, que não apareceu aqui, que é igual a 3, tá? 3 e pouquinho, tá ok? Aí outros exemplos, as aplicações, né, que a gente pode utilizar, né? Outro exemplo aqui da lei do cosseno, x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 25 ao quadrado, né? Menos 2 vezes 3 vezes 5 vezes o cosseno de 120. Né? X ao quadrado é igual a 9, né? Mais aqui é 5 ao quadrado, tá? Mais 25. 2 vezes 3, 6, dá 30, né? 30 vezes menos meio, né? Menos 0,5. Então x ao quadrado vai ser igual 9 mais 25 dá 34, né? Menos 30 vezes meio dá mais 15, né? Que Então, x ao quadrado vai ser igual a 49, né? Então, x vai ser igual a 7, né? Então, esse lado aqui é aproximadamente 7, né? Então, a gente vai ter esse valor aí, bem tranquilo, aplicando a lei. Mesma coisa que outros exemplos, né? E aí, eu vou falar da lei do... Para vocês, deixa eu resolver isso antes de falar da lei do seno. Que mesma coisa, ó, eu quero obter qual é esse valor de x aqui. Eu já é uma maneira diferente. Ele me deu que o lado oposto vale raiz de 3 ao quadrado, então é igual a soma dos outros catetos, que é 1 ao quadrado, mais x ao quadrado, que é esse outro lado, menos 2 vezes 1 e vezes o x, e vezes o cosseno do ângulo ali, que no caso é o cosseno de 120, que eu vou já substituir por menos 0,5. Né? Então eu tenho 3, que é igual a 1 mais x ao quadrado. Isso aqui, quando multiplica, vai ficar positivo, então vai ficar mais x, negativo com negativo dá positivo, né? 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes x dá 2x, 2x vezes 0,5 dá x. E aí eu vou obter uma equação de segundo grau, x ao quadrado mais x, né? Esse 1, para equilibrar aqui, eu vou colocar, vai ficar menos 2 aqui, né? É igual a zero, passa para cá porque é negativo, então só resolvendo essa equação aqui eu obtenho o valor de x. Como é uma medida, a gente vai considerar o valor só positivo, né? Então esse delta aqui vai ser 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 2. Então delta é igual a 9, né? X vai ser igual a menos 1 mais ou menos raiz de 3 sobre 2. Então eu tenho que menos 1 mais 2 dá 2 dividido por 2, que é igual a 1, né? Esse outro aqui vai ser menos 4, né? Dividido por 2, que dá menos 2. Então, o valor de x aqui seria 1, né? E aí a relação da lei do seno, né? Depois eu posso trazer uma aula de demonstração como encontrar a lei do cosseno e a lei do seno, mas que eu já estou já aplicando a aplicação. Então, essas razões, A sobre o seno de A, B sobre o seno de B é igual a sobre o seno de D. Então, essas três razões são equivalentes, que é igual a duas vezes o valor do raio. Né? Então, para me obter a lei do seno e cosseno, sempre vou ter que ter dois ângulos, né, e um outro lado. Né, para me encontrar um lado A, para me encontrar um lado B ou um lado C. Então, ó, foi dado dois ângulos, né? Foi dado pelo menos um dos lados para me encontrar o lado x e o y. Então, por exemplo, para me encontrar aqui primeiro, por exemplo, ó, 6 sobre o seno desse ângulo aqui, sobre o seno de 70 é igual, ó, a x sobre o seno que está oposto a ele, seno de 80. E aí eu vou ter que fazer o cálculo, achar o valor do seno de 70, né, que é um pouco mais de meio, né? Então, ó, seno de 70, deixa eu ver aqui. Seno de 70 graus dá 0,93, né? Seno de 70, 0,93 é igual a x sobre o seno de 80, que quase dá 1, né? Então, o seno de 80 dá 0,98. E aí eu faço a multiplicação em cruz, né? 0,93x é igual
a 6 vezes 0,98, que dá 5,88. 5,88, então logo x vai ser igual a 5,88, né, dividido por 0,93. Então isso dividido por 0,93, eu tenho que o valor de x vale aproximadamente 6,32, né? Mesma coisa eu faço aqui. A mesma relação eu posso pegar, ó. 6 sobre seno de 70 é igual a y sobre esse valor aqui eu não sei. Eu sei esse que vale 70 e esse 80, como que eu falei isso? A soma dos ângulos internos do triângulo sempre vai ser 180. Então isso aqui vale 70 que 80, né? 150, então isso aqui vai valer 30, né? Então esses dois aqui valem 150, esse aqui vale 30. Então sobre o seno de 30 graus. Então aqui vai ficar 6 sobre 0,93 é igual a y sobre 0,5, né? Sendo de intervalo 5. Então, eu vou ter 0,93y é igual a 3, porque o produto de 6 vezes valor é igual a 3. Então, y vai ser igual a 3 vezes 0,93. 3 é igual a 0,93. Então, isso aqui vai dar aproximadamente do valor do y igual a 3,22, né? 3,22 aproximadamente. Então essa aqui é uma aplicação da lei do seno, né? Que é bem tranquila. Mesma coisa acontece com exemplos igual a esses, né? São situações que a gente aplica. Eu vou pegar um exemplo igual a esse aqui para a gente estar resolvendo, né? Um exemplo mais amplo aqui, ó. Igual a esse aqui, uma aplicação, né? Uma velha de iaitismo, nome dado ao esporte que envolve barcos, exclusivamente a força do vento, que empurra, exercendo uma força do barco para se locar. Então nós temos que a figura mostra o desenho, né? Nós temos uma de 45 graus, uma de 30, né? E ele quer saber a medida, né? Do lado BC. Né? A medida do lado BC vai de 2. Podemos afirmar que a medida do segmento AB no desenho da vela equivale a quantos? Então vamos aplicar aqui a lei do seno para resolver essa situação. Então, primeiro eu tenho, né, o 2 sobre o seno de 30 graus é igual, ele quer saber esse lado BC, então eu vou chamar ele de x sobre o lado, o seno de 45 graus. Bom, eu sei que o seno de 45 graus vale meio, né? O seno de 30 vale meio, e o seno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. Então isso aqui quando eu multiplico vai ser igual a 4, né? E aqui também, fazendo esse mesmo aqui, vai ser 2x é igual a raiz de 2. Multiplicar em cruz, né, que é 1, né, multiplicar 2x é igual a 4 raiz de 2. Passando 2 dividindo, né, então 4 raiz de 2 dividido por 2, então eu obtenho que isso aqui vale 2 raiz de 2, né, então seria essa alternativa aqui. Então uma aplicação bem tranquila da lei do seno, tá? Por hoje é só isso, tá? Então trouxe um pouquinho para vocês as relações trigonométricas em um triângulo qualquer, né? Aplicando a lei do seno e do cosseno. Um abraço, até a próxima aula.